conflito com os irmãos. Eu quero despertar a curiosidade, né, para que você continue estudando, continue procurando, continue, né, se aperfeiçoando. A gente estuda isso há 40 anos e ainda não sabemos de nada, né? Para você ver que não é tão simples assim. Então nós vamos falar um pouco sobre escatologia bíblica, né, ao fim de todas as coisas, né? Vamos tratar a questão da doutrina da iminência, né? Quem já ouviu falar desse nome aqui? Levanta a mão assim. Bom número, né? Agora, quem conhece essa doutrina? Levanta a mão assim. Também nós temos um bom número, né? É uma doutrina, querido, que ainda tem uma história muito interessante, tá bom? Então nós vamos falar sobre o arrebatamento secreto, né? No decorrer da aula nós vamos estar falando sobre o que é iminência, né? O que vem a ser iminência. Eu quero ficar bem de lado aqui para não atrapalhar os irmãos verem, tá? Então essa doutrina, né, vai trazer algo interessante para os nossos dias. Mas eu quero fazer uma pergunta aí para toda a igreja presente. Toda a igreja. Você crê no arrebatamento da igreja? Você crê? Porque tem gente que não crê mais não, sabe, pastor? Não crê, né? Eu conversando esses dias com um pastor, né? Ele falou que a igreja, Cristo não volta mais não, né? Eu falei para ele, tá bom, então fica nessa linha de pensamento seu. Então, nós estamos então numa igreja que crê no arrebatamento. Como vai ser? De que forma será esse arrebatamento? Você já pensou como vai ser o arrebatamento? Você já imaginou, já desejou, já sonhou com isso? Porque quando falamos de arrebatamento, muitas pessoas pensam só no coletivo, mas existe o individual, né? Quantas pessoas não foram levadas por esses anos aí, hein? Por encontrar com Cristo. Então, de que forma será esse arrebatamento? Como vai ser? Pensa um pouquinho. Aguça a sua curiosidade. O que você quer ver? Como é que vai ser? Você já parou, já imaginou, já sonhou com isso? Não é verdade? Então, de que forma será esse arrebatamento? A volta de Jesus é uma promessa. É uma promessa que ele mesmo fez aos seus discípulos. Ele fez aos seus discípulos, ele prometeu que voltaria. Ele prometeu. E Jesus não mente. Se ele falou que volta, ele vai voltar. Agora, como que ele vai voltar? Quando que ele vai voltar? Por causa da nossa expectativa quanto a esse arrebatamento. Observa que ele estava conversando com os seus discípulos quando ele falou sobre a sua volta. João 14, ele disse bem assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Essa palavra não se turbe o vosso coração, os discípulos estavam ansiosos, preocupados. Jesus estava falando sobre a sua partida. Eles queriam saber como é que ia ficar, mas como é que vai ser? Você está indo, e como é que nós vamos ficar? O que será de nós? O que vai acontecer com a gente? Então Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava acalmando o coração deles, que estavam ansiosos. Jesus está indo, e como é que vai ficar? Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Então Jesus acalma eles com esta palavra, diz: olha, não fica preocupado não. E diz aqui, ó:
na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. O que Jesus está dizendo, querido, para acalmar os discípulos, ele está dizendo assim: olha, não se preocupe, que lá tem muita morada, sabe? Lá o terreno é grande, o céu é muito grande, lá tem muito espaço. Mas os discípulos estavam tão preocupados que quem olhou para o discípulo falou assim: olha, mas se não tiver, eu faço para vocês. Eu faço para vocês morada. Não se preocupe, vai ter morada. Vai ter morada. E ele diz aqui, ó: eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, aí ele diz: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Então é uma promessa. A promessa, Jesus vai voltar, querido. Ele vai voltar. Está difícil? Ele vai voltar. É uma promessa. Ele falou para o seu discípulo: olha, não fique preocupado, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para estar do meu lado comigo. Eles estavam tão preocupados que Jesus falou assim: olha, lá tem muita casa, mas eu vou fazer para vocês, eu mesmo faço, eu mesmo crio para vocês. Então está aí a promessa. Então não fique preocupado, querido. Não fique com o coração preocupado. Tem lugar para você também, tá bom? Tem lugar para você. Olha para o teu irmão e diz assim, ó: tem lugar para você. Diga para ele: tem lugar. Então Jesus prometeu isso aí. É uma promessa, tá bom? Vamos lá. Esse discurso de Jesus tem sido um conforto, né, para a igreja através dos séculos. Então a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, a pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, né, tem sido conforto. Essa vinda de Cristo, essa iminência dele, esta volta dele. E se nós estamos aqui na igreja, qual a nossa motivação? É morar com ele. Sim ou não, querido? Sim. Nós não servimos a Deus. Eu sirvo a Deus já há bastante, né? Mais de 4 décadas, né? Assim, né, pastor? Para não falar a nossa idade, né? Há mais de 4 décadas, né? A gente serve a Deus. E sempre ouvimos falar que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Não é verdade? Então tem sido o discurso, né, que ele vai voltar. O Senhor dá uma promessa de sua volta pessoal para o seu povo. Uma doutrina que foi exposta pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4:13. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, tá? E diz mais: este aspecto da volta de Cristo deve ser separado da sua volta à terra para estabelecer o seu reino. Então nós vamos entender que a volta de Cristo era em 2 fases, em 2 fases. Um pouquinho mais à frente você vai entender que vai vir a primeira parte invisível, apenas para a sua igreja, tá bom? Qualquer dúvida, irmãos, pode perguntar ao pastor Laércio. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Aqui no meio. Tá. Tá bom, vamos lá. Com relação à sua volta, muitos sinais foram dados principalmente à nação de Israel, os quais precederiam a segunda vinda de Jesus, a fim de que a nação vivesse em expectativa quanto à sua volta. Então muitos sinais foram dados, apesar de Israel não saber o dia nem a hora em que o Senhor voltaria. Saberia que sua redenção se aproximava pelos cumprimentos dos sinais. Então
A gente entende, irmãos, que sinais é tudo aquilo que nos alerta, não é verdade? É tudo aquilo que nos faz olhar. Quando você vai chegando diante de um semáforo e ele está no amarelo, ele está anunciando que vai ficar vermelho. Ou então você está no seu carro, dirigindo o seu carro ali, e ali a luzinha do combustível pisca, né? E como está piscando esses dias, né? Ela pisca, né? A gente anda pela fé, né? A luzinha, meu Deus do céu, meu só anda no amarelo, né? Pisca. E quando ela pisca, você fala, opa, tem que abastecer. Daqui a pouco ela firma na cor. Está dizendo, olha, vai parar, vai acabar. Aí você fala assim, vai chegar até o posto. Aí não chega, para no meio da estrada, como eu parei uns dias desses, vai com um galãozinho lá buscar o combustível. Então são alertas, então esses sinais, querido, eles estão alertando que alguma coisa vai acontecer, que é a volta de Cristo, não é verdade? Então, que sinais são estes? Vamos analisar um pouco esses sinais, para que você venha entender essa doutrina da iminência, porque senão você vai ficar um pouco confuso. Vamos lá. Nos estudos proféticos, sinal ou sinais é tudo aquilo que serve de advertência e que possibilita prever ou reconhecer a aproximação de um fato profético relevante. Então, sinais é tudo aquilo que nos alerta, né? Os sinais, no entanto, precisam ser interpretados como eventos que demarcam o tempo. Que tempo é esse? O tempo histórico e o profético. Então, nós vamos passar uma pincelada nisso aqui, para que nós possamos entender estes sinais, entender o que está acontecendo. Eu me recordo, querido, que no ano de 1990, 89 para 90, eu dei um estudo sobre código de barra. Não era popular código de barra ainda. Eu dei um estudo sobre isso, falando que no futuro, isso seria, eu queria marcar todos os objetos, todas as coisas. Eu estava lembrando um dia desse, eu falei, hoje o código de barra é coisa normal, não é verdade? Então isso, tudo está acontecendo, para quê? Para que haja um fim. Algo está acontecendo, e muitas vezes nós estamos desapercebidos. As coisas estão acontecendo, e nós estamos muitas vezes desapercebidos, alheio à situação que está acontecendo, não é verdade? Que sinais são estes? Os sinais no tempo histórico é um fato real que separa um tempo histórico do outro. Isso é muito simples. Vamos dar um exemplo. O nascimento de Cristo, né, de Jesus Cristo, que distingue a antiga da nova aliança. Pronto. Vivia na antiga aliança, não é verdade? Mas quando ele nasceu e morreu, agora impera o que é a nova aliança. É tanto que quando nós vamos cear, o cálice é o cálice da nova aliança. E ele diz, fazer isso, toda vez que beberdes em memória de mim. Então isso é o sinal no tempo histórico. No tempo histórico. No tempo profético, querido, é um pouquinho mais delicado, requer mais um grau de atenção, não é verdade? É uma sucessão de eventos que antevém a aproximação ou fim de um tempo profético. Então o que? São eventos sequenciais. São eventos que vêm acontecendo desde quando Jesus teve a conversa com os seus discípulos. Falou, olha, não se turbe o vosso coração. Eu vou voltar. Mas eu não vou deixar vocês só, vou ser um consolador, mas eu vou voltar. Então, desde a ascensão de Jesus, esses sinais vêm acontecendo. Esses sinais estão acontecendo. E muitas vezes nós não atentamos para esses sinais. Por quê? Porque são sinais gradativos. Eles vão acontecendo ao longo do tempo. Não é verdade? Então, se você ler aqui em Mateus,
Mateus 24, vamos falar um pouco de Mateus 24, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, 1 Timóteo 4, de 1 a 3, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, está na sua apostila, tá, querido? Você vai ver que essas passagens falam desses sinais, falam do princípio das dores, o que acontecia, o que tinha que estar alerta, o que tinha olhando, o que nós temos que observar. Então são sinais proféticos, porque são sucessões de evento que vai acontecendo gradativamente. Tudo bem até aí, irmãos? Tranquilo? Estes sinais apontam para o fechamento do calendário profético para os gentios. Vamos lá. Mateus 24, de 1 a 13, aqui está uma base, né, para todo estudo escatológico, né? Todo o princípio, né, das dores. Mateus, ele relata, né, ele diz assim, ó, eu vou ler para os irmãos aqui. Chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis. Não vos assusteis, porque nisto é necessário, né, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Se nós olharmos, irmãos, há quanto tempo nós ouvimos falar de guerra, né? Falta de paz, fome, essas coisas, desde quando eu entendo por gente, né? Mas não é o fim, mas é necessário que isso aconteça. Olha o que diz aqui, ó. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Viu que ele já mudou? Ele diz para lá você não se assustar, mas agora ele já diz que é o princípio das dores, é o aumento das coisas. Ele usa, querido, ali a figura de uma mulher gestante. Quando a mulher está gestante, né, e vai chegando o momento ali de dar luz, as dores, né, começam a ficar mais constante, né? Eu me lembro que a minha esposa, quando ela estava grávida, estava entrando nos 9 meses, eu acho que eu estava toda semana no hospital, que a dorzinha corria. A médica falava assim, não, você vai vir, porque não dorme aqui. Porque era toda dorzinha, está chegando, a gente corria para o hospital, não era. Então Jesus usou aqui essa figura para demonstrar, irmãos, o aumento dos sinais. O aumento dos sinais. Agora eu pergunto para você, aumentou ou não aumentou? Sim ou não, irmãos? Sim. Não é verdade? Olha o que diz aqui ainda, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, e será salvo. Então não vai ser fácil, meu irmão. Essa palavra perseverar é luta, tá? Perseverar é você ter a tua fé estável naquilo, é você lutar por aquilo, guerrear por aquilo, combater por aquilo, perseverar, independente do que está acontecendo. Você fala, eu persevero, eu digo não, meu alvo é Cristo, minha vida é Cristo, eu quero morar com Ele. Então você perseverar. Eu creio que se você parar um pouquinho e pensar, existem muitas pessoas que você conhece que já desistiram da caminhada, não perseverou, mas você está perseverando. Continue, querido, Jesus está voltando.
tá? Nós vamos falar muito nessa palavra, Jesus está voltando. Vamos lá. Mateus 24 fala do aumento dos sinais, principalmente para a nação de Israel. Estes sinais antecederiam a volta iminente de Cristo. A volta iminente de Cristo. Então eu coloquei uma gravura aí para vocês entenderem o que é iminente, né? Observa aí que a professora está ali, cadê os alunos? Né? Tá as cadeiras, né? Olha lá. Os alunos não estão mais, né? Os sinais relativos à volta de Cristo estão aliados. Os sinais relativos à volta de Cristo estão aliados numa série de profecias, cujo principal objetivo é alertar os salvos a estarem convenientemente preparados para o arrebatamento da igreja. Jesus, querido, ele nos fez essa advertência. Ele diz: olha, igualmente, quando vede todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas, ou fim. Então, querido, nós vamos entrar aqui em 3 tipos de sinais interessantes, para que nós possamos chegar ao ponto principal. Tem que correr um pouco. Tendo em vista a relevância destes sinais, como devemos olhar para ele? Primeiro, com sobriedade e vigilância, diz aqui, ó, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai. Devemos esperar com paciência. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Devemos olhar com discernimento. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o fim. Eu não vou entrar aqui um pouco nessa questão porque é de outra aula, mas só vou dar uma pincelada para que você possa entender. Israel, o relógio escatológico do mundo. Então, houve 2 acontecimentos relacionados à nação de Israel que marcou, né, o tempo, vamos dizer assim, o tempo cristão. São coisas que foram, eventos que foram profetizados há mais de 2000 anos atrás e ocorreram já. Então sinais. Então olhai para a figueira. Israel é comparado com uma figueira. Então Jesus advertiu: ei, olha para a figueira. Está dizendo, olha para os sinais. É de lá que vai acontecer. Então observe a figueira, analise a figueira. O que aconteceu lá, querido? Vamos ver. Aconteceu um assunto interessante, ó. Os sinais referentes a Israel é o mais forte e claro prenúncio da iminente volta de Cristo. Então há 3 momentos escatológicos importantes na vida do povo escolhido. 2 já aconteceram e 1 vai acontecer, mas isso só vai acontecer, né, para nós que somos pré-tribulacionistas depois do arrebatamento da igreja, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o renascimento de Israel. Hoje Israel é uma potência, né, querido? E é novo essa nação, né? Observe. Como a nação soberana, a volta dos judeus à terra dos seus ancestrais foi um dos maiores milagres de todos os tempos. 14 de maio de 1948. Alguém lê para nós Isaías 668? Lê para nós, por favor. Isso foi profetizado por Isaías há mais de 2000 anos atrás. Isaías profetizou sobre esse renascimento e aconteceu quando? Na nossa era. Isso é na nossa era, né? É um sinal ou não é, querido? Olhar para a figueira. Isso foi profetizado por Isaías há mais de 2000 anos atrás, e aconteceu na nossa era. Então Jesus falou: olha para a figueira. Então é o primeiro sinal, irmãos.
da volta de Cristo é o renascimento de Israel. É o primeiro sinal forte na nossa era. Estou falando na nossa era. É o primeiro sinal forte que foi profetizado há muito tempo atrás, aconteceu na nossa era. O irmão leu lá, lê de novo, querido. Deixa eu levar o microfone para a Ignácia. Só um minutinho, querido, espera aí que vai levar o microfone. Eu quero que você lê para que a igreja ouça, para você ver o que é sinal, irmão. Foi profetizado há muito tempo atrás e aconteceu na nossa geração. Então Jesus está voltando. Amém. Pode ler. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. É um sinal, querido. Jesus está voltando, tá? Sinal. Olhai para figueira. E muitas vezes nós estamos desapercebidos. Vamos ver um outro sinal que já aconteceu também? Vamos lá? Este sinal aconteceu, né? Aconteceu em 1948, né? Tem quantos anos aí? 70? 74 anos, né? Quem tem mais de 74 anos aqui? Deixa eu ver, tem alguém? Não tem ninguém mais de 74 não, né? Tem, né? Pois é. 78, que bênção, é. Então, querido, esses sinais aconteceram. Vamos ver o outro sinal, vamos lá? Olha o outro sinal que já aconteceu também, ó. Retorno à retomada de Jerusalém. Aqui, a guerra dos 6 dias contra os árabes em junho de 1967. Já é mais cedo. Já é mais cedo, olha só. Israel retomou a sua capital, que havia sido destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Mais de 2.000 anos, 2.000 anos e meio. Havia sido retomado e foi profetizado. Israel voltou a capital para Jerusalém lá em 1967. Olha para a figueira. A volta iminente de Cristo está sendo anunciada já tem tempo. O outro sinal, querido, que vai acontecer é a reconstrução do Santo Templo. Essa não é minha aula. Se eu for entrar aqui, eu vou atrapalhar alguns irmãos aí, né? Mas não é minha aula. Mas vai falar sobre essa reconstrução aí, né? Há fortes evidências proféticas em que breve o Santo Templo será reconstruído na Cidade Santa. Então você vai ver lá Daniel 8, 27, Mateus e 2 Tessalonicenses. Já tem, querido, segundo informações, recursos já guardados para essa reconstrução. Já tem grandes empresários que já separaram uma grande quantidade de dinheiro para essa reconstrução deste templo. Só que segundo nós fomos ver Daniel 9, 27, essa reconstrução ela acontece, mas a igreja não vai estar mais aqui na terra, não é verdade? Quando esse templo começar a funcionar, a igreja não estará mais aqui na terra. Mas os dois sinais já aconteceram. Os dois grandes eventos já aconteceram. E a reconstrução do templo é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Se você é meio curioso, começa a pesquisar sobre Israel. Você vai ver que tem a mesquita, e por incrível que pareça, o templo está bem ali naquela redondeza. Eu não vou entrar no detalhe não, porque é de outro professor. Mas então temos que olhar para esse retorno iminente de Cristo, querido. Vamos lá então. Os sinais da volta iminente de Cristo referente ao mundo. Isso foi sobre Israel. Então, referente ao mundo, porque quando ele fala sobre Mateus, ele fala sobre essas duas vertentes, tá? Na área religiosa, falsos cristos,
falsos profetas, perseguições nos escolhidos. Isso aí, querido, está aumentando, né? Hoje em dia você pode ver que vários países já fecharam as suas linhas para o evangelho. A China mesmo, né? A China hoje, para poder fazer alguma coisa, falar o nome de Cristo ou qualquer religião, tem que ter autorização, né, do governo, por escrito, e você tem que mostrar o que você vai falar ainda. Então, acabou a liberdade, não é verdade? Então, aí tem aí, né, um falso profeta, e é o tanto que segue ele, né? O buraco na frente, ele cai, todo mundo cai junto. E o que tem de falso profeta hoje, irmão, e o povo segue, não sei o que esse pessoal, mente vazia, né? Segue esses camaradas aqui, só o sangue, né? Aí nós temos aí, ó o lobinho lá, ó, muitos, né? Jesus alertou sobre isso, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Aí eu pergunto para vocês, está acontecendo ou não? E de forma muito acentuada, não é? A pessoa não vai com determinada situação, ele vai ali, abre um trabalho para ele, prega o que ele quer ali, a doutrina dele, mas isso é cumprimento, irmãos, da palavra de Deus, são sinais que é necessário acontecer. Jesus falando isso, é necessário que isso aconteça, então não tem como eu e você mudar essa história, não tem, isso vai acontecer, tá? Na área da política, guerra e rumores de guerra, não vamos nem falar de guerra, né, querido? E eu virei de guerra, de rumores de guerra, né? Olha, mas não vos assustar, é necessário que isso aconteça, mas ele não é o fim. Guerra está aí, querido, né? A guerra agora que está acontecendo lá na Ucrânia, uma guerra desleal, encontraram uma cidade lá, um bairro, que tinha 400 civis mortos, entre elas mais de 100 e tantas crianças. Então é um genocídio, né? Genocídio isso aí. Então você observa que as guerras estão aí, querido, tá? Na área social, fome, traição, e haverá fome, Mateus 24:7, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, está vendo esse casal aqui, irmãos? Ó, eu coloquei aqui, querido, sabe por quê? Porque isso aqui é do Brasil. Aqui é do Brasil isso aqui, é lá de uma cidadezinha lá do interior do Nordeste. Essa mulher aqui, ó, ela deu uma entrevista aqui que eles estavam 3 dias, e ela 3 dias sem comer, e o marido dela estava com 5 dias sem comer para alimentar os filhos. Eles tinham, parece que eram 8 ou 9 filhos. Estava alimentando com farinha, eles não comiam para dar para os filhos. A reportagem foi lá, mas ela não aguentou, ela morreu 3 dias depois, e ele também não aguentou, morreu também. Fome. Aqui no nosso país. E um dia desse eu estava ali, numa construção minha, e chegou uma senhora lá. Irmãos, a gente pensa que essa coisa acontece lá fora, fome. Não, querido. Está acontecendo do lado nosso, perto da gente. E aquela senhora chegou em mim e perguntou se podia pegar uns gravetos que tinha lá. Aí eu falei, sim, senhora. Ela começou a pegar e chorar. Aí eu parei o que estava fazendo e falei assim, mas por que a senhora está chorando? Ela, nada não, obrigado. Eu me incomodei com aquilo e falei, mas já era uma senhora, ela tem 60 e poucos anos. Mas senhora, por que a senhora está chorando? É apenas graveto, era filho. Desde ontem que a gente não come nada. Hoje me deram ali um pouco de fubá e uns pães secos. Eu estou sem gás há mais de 6 meses. Eu vou levar isso aqui e vou cozinhar isso aqui e fazer para mim e para meus filhos. Eu parei, olhei para ela assim, irmãos. Fiquei sem saber o que fazer. Aí eu enfiei a mão no bolso, tinha ali alguns recursos, que eu até falei para a esposa de comprar um peixe. O peixe foi para alimentar ela. Peguei assim e falei, senhora, não tem muito, mas compra para o seu almoço hoje. Ela jogou a madeira no chão e saiu como uma criança correndo em direção ao mercado. E ali, irmão, acabou meu dia. Eu sentei e falei, Deus, o que a gente está fazendo?
pessoas do nosso lado. Ela passou, eu fiquei tão assim, irmãos, que de repente chegou uma filha dela, ajudou a pegar os gravetos, eu não levei, porque eles moram lá no finalzinho do Buriti 4, Buriti 3, e eu fiquei olhando para ela assim, mas eu fui no outro dia, ajudei, levei uma cesta, ajudei, acompanhei elas lá, e fui na casa dela e realmente era verdade o que estava dizendo. Então existe fomes do nosso lado, e essas coisas estão aumentando, irmãos, e vai piorar, viu? Né? Na área da física, nós temos terremotos, irmão, fome, peste, né? Temos o Covid aí que alastrou, matou, terremotos de grandes proporções. Então, isso tudo são sinais, irmão, sinais da volta iminente de Cristo. E esses sinais, eles estão se aumentando. Eles estão tão aumentando que a gente já está desapercebido. Você sabia? Acontece os terremotos, a gente não fica nem ligando mais. Não, porque as coisas estão se tornando normais, mas é sinais da volta iminente de Cristo. A igreja tem a ordem de viver à luz da vinda eminente do Senhor Jesus para transladar sua igreja. Então estes sinais, querido, são sinais que nós só observamos, mas a igreja ainda tem que estar aguardando a Cristo, independente do que está acontecendo, porque Ele diz: olha, eu vou voltar. E a volta de Cristo é independente dos sinais, se estão acontecendo ou não, Ele vai voltar, e de forma iminente, forma rápida. Vamos ver então o que é a doutrina da iminência. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, dizendo-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porquanto consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Vamos entrar um pouquinho nisso aqui, querido. É uma parte bem delicada, tá? Queria poder ter aqui pelo menos mais uns 2 dias para nós esmuiçar, mas é para despertar a tua coisa, teu interesse, tua vontade de pesquisar, de ler. Você vai ver que é uma matéria muito gostosa para aprender. Diante da doutrina pré-tribulacionista, eu vou sempre falar esse nome para você entender a nossa posição, tá? A vinda do Senhor será em 2 etapas distintas, tá? Foi o que eu acabei de falar. Então a primeira etapa, querido, é invisível para o mundo, né? Que é o arrebatamento da igreja. É a forma iminente, é a forma de rapto, de busca. Nós vamos entender um pouco essa palavra mais à frente. Então, esse arrebatamento é em 2 etapas. Então a primeira é invisível. Existem inúmeras canções, hinos que falam sobre a volta de Cristo dessa maneira. Passagem, como diz: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntos, moendo, trabalhando, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão dormindo, um será levado e o outro será deixado.
Eu te pergunto, está preparado? Se Jesus voltar hoje, agora, se você fizer uma análise, nós fizemos uma análise da nossa vida, conseguiríamos ouvir o soar da trombeta? É algo que nós temos que estar perguntando todos os dias, querido. Todos os dias, todos os momentos, porque Cristo pode voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Então a primeira forma é a forma invisível, a segunda é a forma visível. Fala da vinda de Jesus em glória, né? Especialmente para a nação de Israel, Apocalipse e Zacarias. Então alguém vai falar sobre a grande tribulação, né, de uma maneira mais detalhada, e vai falar sobre isso aqui, né, sobre a volta de Cristo, né, no final da grande tribulação. Mas a verdade é que Cristo, ele vai voltar. E como o pastor Laércio falou, sabe, terça-feira passada, que tem alguém esperando para ir na segunda chamada, né, pastor? Né? Tá parecendo concurso, né? Não, eu vou na segunda chamada, né? Não, mas até a segunda chamada eu vou esperar, porque eu tive nota boa, né? Estou esperando no Enem. Eu vou esperar a segunda chamada, né? Eu vou esperar a segunda chamada. Quem sabe eu não vou na segunda chamada. Não é bem assim que funciona, não, querido, né? Não é bem assim não que funciona, não, né? Então o momento é agora, o preparo é agora. Se tem alguma coisa que você tem que colocar de ajeitar, esse é o momento, porque a gente não sabe se passa daquela porta, não sabemos. Quantas pessoas saem de casa e não chegam, não é verdade? Então essa forma de arrebatamento, essa primeira etapa que é invisível, é para a igreja de Cristo, é para os lavados, é para os remidos, é aqueles que estão aguardando, ansioso, com amor, estão esperando este momento. Eles não aguentam mais viver nesta terra. Fala: Deus, até quando, Pai? Estou aguardando, eu quero subir contigo. Então essa é a forma, querido. Quando falamos do arrebatamento, há 3 escolas distintas que interpretam este fenômeno. Eu vou deixar para falar depois do intervalo, tá, querido? Então, quem relógio ali já deu. Então os irmãos vão para o intervalos aí, 10 minutos. Retomaremos daqui a pouco, tá bom? Amém, queridos? Vamos continuar? Vamos continuar? Amém? Esperar os irmãos aí sentarem. Amém, os irmãos? Vamos sentar, querido? Vamos? Amém, queridos? Vamos lá? Então, olha para cá, querido. Olha, nós entendemos que quando falamos de arrebatamento, há 3 escolas, né, distintas que interpretam este fenômeno, né, para que nós possamos ter um entendimento melhor. Então a primeira escola foi falada na terça-feira passada, mas você vai estar sempre vendo essas escolas, porque não faz parte desses eventos escatológicos. Então a primeira é o pós-tribulacionista. Essa escola, ela interpreta, né, que a igreja de Cristo passará pela grande tribulação. Então essa escola, ela defende que a igreja será arrebatada após, né, a 70ª semana de Daniel, né, o fim da grande tribulação. Aí nós temos outra escola que é o midi-tribulacionista ou meso, né, tribulacionista. Essa escola, ela interpreta que a igreja estará no período da grande tribulação até a sua metade. Então, nos primeiros 3 anos e meio, né, que fala daquela falsa paz,
Então a igreja estará aí. Quando começar a segunda parte, né, dos 1260 dias, aí a igreja é tomada, tá? Então esse é o mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. E a nossa visão, que é o ponto que nós defendemos, que nós estamos estudando hoje, é o pré-tribulacionista, tá? Essa doutrina, ela ensina, e nós acreditamos, que essa escola interpreta que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação, ocorrerá de forma iminente, né? Os sinais estão aí, os sinais estão apontando para um evento que vai acontecer, os sinais estão direcionando, só falta ter uma seta grande apontando, né, que vai acontecer algo grande, né, que vai marcar a humanidade. Isso que vai marcar a humanidade se chama o arrebatamento da igreja, né, o arrebatamento dos seus filhos, né. Então, essas três escolas ainda tratam dessas questões, tá bom? Então, como se dará a volta de Jesus de acordo com a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses no pré-tribulacionismo, ou seja, antes da grande tribulação, antes da ira vindoura, antes da ira de Cristo. Vamos lá, como se dará? O tempo do arrebatamento, o arrebatamento dar-se-á a qualquer momento. Jesus virá como ladrão de noite, ou seja, de forma iminente. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Desde quando ele foi assunto ao céu, que ele falou que voltaria. E ele contou para os seus discípulos: olha, esses são os sinais. Mas o sinal agravante é o sinal da figueira. Então a figueira já se tornou país e a capital já voltou para Jerusalém. Então é o grande sinal da volta de Cristo. Vamos lá. Ressoada a trombeta de Deus, descerá o Senhor Jesus dos céus com alarido e com voz de trovão. Em seguida, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, sendo de imediato transladados. Vamos falar já um pouquinho disso aqui. Ato contínuo. Os que estiveram vivos seremos ou serão transformados, arrebatados e levados todos ao encontro do Senhor nos ares. Então, querido, essa é a maneira que se dará o arrebatamento da igreja da forma iminente, da forma que ninguém sabe. Aí vem a glorificação dos santos, que é a transformação dos corpos mortais em corpos glorificados. Quer vivo, quer morto, ocorrerá num abrir e fechar de olhos. Então você vai acompanhar isso aí em Coríntios, tá? 15, 51 e 52. Daqui a pouco nós explicamos isso. A palavra grega, que o doutor do gentil, né, Paulo, usa para descrever este instante, é muito expressivo, ou seja, uma palavra expressiva que é o átomo. Trata-se de uma fração de tempo tão infina que não comporta nenhuma divisão. Eu estava conversando hoje com a minha filha, né? E buscando entender o tempo que é o abrir e fechar dos olhos. Que Paulo, ele fala bem aqui, ó, buscando exemplificar essa fração de tempo, Paulo tentando explicar como seria de uma maneira mais clara, para que nós pudéssemos entender. Ele usa essa expressão do abrir e fechar dos olhos. Fecha os olhos e abre rapidinho aí. Você perde alguma coisa? Não, você não consegue perder nada, né? Porque é muito rápido. E o abrir e fechar dos olhos é tão rápido que ele é 1/10. Como é que é que eu esqueci?
50 centésimos de segundo. Um segundo tem 1000 centésimos. E o abrir e fechar de olhos é 50 centésimos de um segundo. 1000 centésimos, hein? 20 centésimos. Então você observa que é algo muito rápido. Não tem nada para medir isso. Pá, cadê o povo? Já se foi, e agora? Mas estava aqui do lado, acabou, filho. Segunda chamada, se você aguentar, né? Então está aí, querido. Então Paulo usa, né, o abrir e fechar dos olhos, né, um instante pequeno, demais que se mensurável, vocês não conseguem ser medido pelos instrumentos humanos. Temos aqui um raro processo, um milagre, não uma operação natural, algo que desafia as leis da física, da natureza e da demais ciência. Então, se você fechar os teus olhos, você não consegue perder nada, querido. É tão rápido que não consegue ter uma plenitude, não consegue medir, né? Medir o tempo disso. Então você vê que é algo muito rápido. Então é assim que vai ser. Então não vai ter tempo nessa volta iminente de se consertar. Não vai ter tempo dessa forma iminente de pedir perdão. Não vai ter tempo nessa forma iminente de dizer, eu esqueci. Não, querido, o momento é agora. Este é o momento que nós devemos estar aguardando Cristo, porque Ele pode voltar agora. A trombeta pode tocar agora. Verdade? Vamos lá. Irmãos, é o Gol branco 6183. Se é de alguns irmãos aqui, né, da igreja, retire lá, por favor, que está impedindo uma saída de um outro veículo lá, tá bom? Então, diante dessa interpretação, querido, o apóstolo Paulo deixa claro que os irmãos tessalonicenses, eles não passariam ou passaremos pela grande tribulação. Então Paulo deixa claro, ele diz bem aqui, olha, 1 Tessalonicenses 5,9, ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, ele está falando do momento da grande tribulação, né? Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra passagem para você entender que a igreja não estará na grande tribulação. É esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, esses dois textos estão dizendo que a igreja não estará na grande tribulação. Ela será arrebatada de uma forma iminente, num abrir e fechar de olhos. Aqueles que estão mortos, eles ressuscitarão e eles receberão um corpo incorruptível, ou seja, um corpo transformado, um corpo puro, um corpo santo. E aqueles que estiverem vivos, eles terão o seu corpo transformado num corpo de incorruptibilidade e se encontrarão com Cristo nos ares. Isso é fração de segundo. Isso é coisa que a ciência não tem como explicar. Qual é a definição, então, de iminência? Segundo o doutor Reinhard Scholl, descreve, acho que é isso mesmo, tá? Descreve iminência da seguinte maneira: um acontecimento iminente é aquele que está sempre pairando acima de alguém, constantemente preste a vir sobre ou alcançar alguém, próximo quanto à sua ocorrência. Iminente é algo que está prestes a acontecer, que está em via de ativação imediata. É coisa que está prestes a acontecer, é por isso que o nome é iminente. É um adjetivo que qualifica qualquer situação que está prestes a acontecer dentro de pouco tempo. Dentro de um tempo pouco. Veja o que a Bíblia já nos alerta. Vamos lá ver o que a Bíblia nos fala? A Bíblia diz assim,
Sede-vos também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Timóteo diz que guarde estes mandamentos sem mácula. E aqui procura para nós aí, aqui é algum erro lá de caligrafia. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. Não durmamos como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrio, atento, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estas passagens alertam os crentes a aguardar a vinda do Senhor, não simplesmente os sinais é um alerta, é uma advertência, mas nós temos que estar aguardando a vinda de Cristo. É verdade que os acontecimentos da 70ª semana lançarão um prenúncio antes do arrebatamento, mas a atenção do crente deve ser sempre dirigida para Cristo, nunca aos presságios, nunca aos acontecimentos, aos sinais. É um alerta, não é verdade? Essa doutrina da iminência ou da volta a qualquer momento não é uma doutrina nova, que foi surgida com Darby. Como muitas vezes se afirma, embora ele a tenha esclarecido, sistematizado e popularizado, Eu tenho aqui uma Bíblia de Scofield, que foi um grande divulgador, dessa doutrina pré-tribulacionista dispensacionalista, dispensacionalista. Então, está aqui a Bíblia de Scofield, 1960, 1909, 1967 foi uma revisão dela. A crença na iminência marcou o pré-milenismo dos primeiros pais da igreja, bem como dos escritores do Novo Testamento. Vamos ver aqui que alguns pais da igreja, algumas pessoas que defendiam, essa forma da volta de Cristo, Em relação a isso, Thiers escreve: eles sustentavam não apenas a visão pré-milenarista da vinda de Cristo, mas também considerava a vinda iminente. Ele diz aqui, o Senhor os tinha ensinado a aguardar seu retorno a qualquer momento, e depois eles achavam que ele viria nos seus dias. Não apenas isso, mas também achava seu retorno pessoal iminente. Podemos dizer então que a igreja primitiva vivia em expectativa constante, da volta do Senhor, e consequentemente não estava interessado na possibilidade de um período de grande tribulação. Então eles estavam aguardando a volta de Cristo para aqueles dias. A mesma iminência é vista nos escritos dos reformadores, embora tivesse opiniões diferentes sobre as questões escatológicas. Aí nós temos aqui um teólogo americano, que foi um influenciador, proponente do dispensacionalismo, cristão no século XX. Ele cita alguns reformadores, querido, para mostrar que eles acreditavam no retorno iminente de Cristo, Coloquei apenas uns dois aqui, ou foi três, porque muita gente fala que é uma doutrina nova. Não é uma doutrina nova, doutrina que já tem um bom tempo. Então está aí Lutero, que é o Martinho Lutero, ele escreve, ele é professor, de teologia germânica, que se tornou uma das figuras centrais da reforma protestante. Olha a data aqui, querido, 1483 a 1445, 46. Então está essa data aqui, Então o que ele fez aqui? Ele acreditava, que todos os sinais que precediam os últimos dias já apareceram. Não pensamos que a vinda de Cristo está longe. Então ele acreditava no momento iminente. Olhemos para cima com nossa cabeça erguida,
Esperamos a vinda de nosso Redentor com mente desejosa e alegre. Então nós temos aqui, né, um grande reformador Lutero que está aqui defendendo, né, essa forma da vida de Cristo iminente. Nós temos outros, João Calvino, eu peguei apenas os mais conhecidos, né, que tinha uma mentalidade um pouco voltada também para essa área. João Calvino, né, teólogo, líder religioso, escritor francês. Então está aí, ó, morreu muito novo, né, querido? Ele nasceu em 1509 e morreu em 1564, né? Ele diz aí, as escrituras uniformemente nos ordenam olhar com expectativa para o advento de Cristo, né, para o momento repetindo, para a volta dele. Nós temos um outro também aqui, né, que é o John Knox, que era um teólogo escocês, né, escritor escocês, 1514 a 1577. Eu fiz questão de pôr as datas para ver que não é algo novo, é algo que já tem, né, teve realmente, há 100 anos atrás, teve um estouro essa doutrina. O Senhor voltará com presteza. Essa palavra presteza aqui, irmãos, ó, é rapidez, é instantânea, é coisa rápida. Então, o Senhor voltará com presteza, com rapidez, né? E o seu propósito não é outro, senão reformar a face de toda a terra, o que nunca foi e nunca será feito, até que o justo rei e juiz apareça para restaurar todas as coisas. De igual modo, as palavras de Latineg, também um teólogo bispo, né? Teólogo inglês, bispo, ele diz também uma data. Todos aqueles homens excelentes, letrados, a quem, sem dúvida, Deus enviou ao mundo nesses últimos dias para dar um aviso ao mundo. Extrai das Escrituras os que os últimos dias não pode estar longe. É possível que aconteça nos meus dias, velho como estou, ou nos dias dos meus filhos. A grande verdade, irmãos, é que nós temos uma série de reformadores, uma série de homens, né, estudantes da palavra de Deus, homens que nós dedicamos sobre os seus livros, que acreditam nessa volta de Cristo de forma iminente, né? Eles defendem essa de forma eminente, que Jesus vai voltar de uma maneira que não estamos esperando, não, um momento que não é aquilo que foi marcado, de forma iminente, rápido, algo muito rápido. É por isso que temos que estar preparados. A doutrina da iminência, querido, impede a participação da igreja em qualquer parte da 70ª semana. Vou entrar bem devagar aqui, né? Nós estamos acabando o tempo, por isso não dá tempo. Porque nós íamos falar agora um pouco da grande tribulação, mas ele já é um outro irmão. Mas aqui, irmãos, a multidão de sinais, né? A multidão de sinais dada a Israel para movê-lo à expectativa, também seria para a igreja. E a igreja não pode estar esperando até que esses sinais fossem cumpridos. O fato é que nenhum sinal é dado especificamente à igreja. A ordem da igreja é estar esperando, é estar atenta, ela tinha que olhar para os sinais, observar os sinais. Jesus falou que voltaria. Está acontecendo lá em Israel o que ele falou, para olhar para a figueira. Então, ou seja, os sinais, está aqui, ó. Em vez disso, ela tem que a ordem de aguardar Cristo, o que impossibilita sua participação na 70ª semana de Daniel, o que possibilita a participação na grande tribulação, tá? Então a obra do Redentor aí, querido, tá? Eu vou correr um pouquinho que já está acabando. Então isso aqui fala, né, que aquilo que segura a ação do anticristo, a ação do diabo aqui na terra, é o Espírito Santo. Então ele age através da igreja. Então a igreja detém a ação do anticristo, a ação dele através do Espírito Santo. Mas quando a igreja for arrebatada, quando a igreja não estiver mais na terra, então vai estar o terreno livre para que o diabo, o anticristo, ele possa atuar ferozmente, com toda a sua força, com toda a sua ira, com toda a sua revolta, porque ele sabe que ele tem pouco tempo para executar um plano diabólico que há muitos anos ele vem tentando, né?
mas a igreja impede. Então isso aqui fala, você lá em casa, 2 Timóteo, Tessalonicenses 2 em diante, você vai ver que o que detém a ação dele é a igreja. Mas quando a igreja sair, ele não vai ter o caminho livre. Porque o que detém é a ação da igreja através do Espírito Santo. A igreja não vai estar mais na terra, o Espírito Santo sim, mas a igreja não. Então ele vai ter campo livre para atuar. Aí diz aqui, apenas quando a igreja, o templo for retirada, o ministério de detenção cessará, e a iniquidade produzirá o iníquo. Daniel, capítulo 12, os finalzinhos lá fala sobre isso, querido. Daniel vai dizer bem assim, bem-aventurado o que espera, e chega até 1290 dias, eu acho que é isso. Mas ele fala bem-aventurado o que passa disso. Mas você vai ver que ele diz, quando a abominação desoladora se manifestar. Só que antes ele fala, quando o sacrifício contínuo for tirado. Está falando de que isso aqui? Está falando que Israel vai estar oferecendo um sacrifício, né, como no Antigo Testamento. E quem vai estar recebendo o sacrifício? O anticristo. Só que depois que passar os 290 dias, 1260 dias, acho que é 3 anos e meio, que é muito número. Quando passar isso, ele vai rejeitar o sacrifício. Daniel capítulo 9 em diante, você vai entender isso que eu estou falando. Ele vai rejeitar o sacrifício. Então o povo judeu vai expulsar ele de lá. Aí começa a ter a segunda parte da grande tribulação, onde ele manifestará toda a sua ira, todo o seu ódio contra tudo aquilo que se chama de Deus, né? Toda a imagem de Deus, toda a criação dele. Nota que o Espírito Santo não cessará seu ministério após a retirada da igreja, nem deixará de ser onipotente com o seu afastamento. Seu ministério restringidor, né, cessará. Dessa maneira, o ministério de detentor, né, que continuará enquanto seu templo estivesse na terra, que é a igreja, precisa cessar antes que o iníquo seja revelado. Então está falando o quê? Que antes do iníquo revelar, aquilo que o detém, aquilo que impede, tem que sair. E o que está impedindo a ação do anticristo? A igreja. A igreja através de quem? Do Espírito Santo. Mas quando a igreja for tirada, levada, não estiver mais aqui, aí vai manifestar toda a sua ira, toda a sua raiva. Daniel 9:27, vocês podem ler em casa. Revela que esse iníquo será manifestado no começo da 70ª semana. Então, a semana de Daniel, querido, a última semana dele fala justamente da grande tribulação. Então eu vou fazer uma conclusão aqui, querido, tá? Fazer uma conclusão aqui, deixa eu ir lá para o final aqui, a conclusão, tá? Dentro de tudo que foi falado aqui, querido, tem alguma dúvida a respeito da volta iminente de Cristo, né? Você ficou alguma coisa assim que você não entendeu, que você queria perguntar, o que você queria compartilhar dentro da visão, né, pré-tribulacionista, dentro daquilo que nós falamos? Se tiver, fica à vontade, tá? Então a conclusão aqui diz o seguinte, querido: você está preparado para a volta de Cristo? A mesma pergunta que eu falei no começo. Está preparado? Está preparado para a volta de Cristo? Muitas pessoas, pastor Paulo, que falam, eu quero morar com Cristo, mas não quer morrer. Não tem como, né? Não tem como. Para morar com Cristo, esse corpo não entra lá. Mas a pergunta é essa: você está preparado? Aí vem aqui, como igreja
de Jesus, somos seu templo. E a vida dele pode acontecer a qualquer momento para cada um de nós. Independente, meu querido, como o pastor falou na aula passada, independente que conceito você segue sobre o arrebatamento, se você acha que vai ser iminente, né? De repente você, mas eu não acredito nisso. Não, a nossa visão é essa, que Jesus vai voltar a qualquer momento. Mas independente disso, você tem que estar preparado, porque o arrebatamento pode acontecer para você a qualquer momento, a qualquer instante. A grande questão é que temos que estar esperando a volta de Cristo, seja na coletividade, chega com a igreja ou pessoal, ou para mim, ou para você. Quem sabe a gente vai lá para dormir e não acorda. Alguém fala, partiu, Jesus voltou para ele. A grande verdade é que nós estamos aqui trazendo a nossa visão, aquilo que nós defendemos, aquilo que as Assembleias de Deus defendem. Que é a volta de Cristo de forma iminente, é o rápido. Existe, vocês viram mesmo aí, aquele que passou, aquele programa, que é a novela que passou lá no 8, lá, né? Sobre o arrebatamento da igreja. Eu venho ouvindo isso, irmãos, há 40 anos. E há 40 anos eu estou esperando Jesus voltar. E eu nunca desanimei. Já passamos perto da morte, da beira, mas não chegou o momento não. Mas se Jesus não voltar na coletividade, que eu e você esteja preparado para quando ele chamar. O irmão brincou e falou assim, existe uma senha. Existe uma senha. E se a senha for a sua, como é que está? Você vai dizer, Senhor, deixa para a segunda chamada. A grande verdade, querido, como é que está a tua vida? Como é que você tem andado? Nós estamos aqui num estudo, querido, foi superficial para que você entenda que a finalidade disso aqui é você entender que Jesus está voltando e que os sinais estão aí, os sinais que acontecem estão aí. Gostaria que vocês colocassem de pé.